em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Nós tivemos já um culto hoje pela manhã, abençoado. Tínhamos alguns irmãos aqui. Alguns irmãos já acostumaram vir no culto da manhã, né? Gostam mais do culto da manhã. A gente chega cedo aqui, prepara um culto bem gostoso, um culto bem agradável. E Deus falou muito ao nosso coração hoje pela manhã. E agora nós estamos com o nosso segundo culto desse domingo. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com aquilo que Deus quer falar ao teu coração. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esta manhã, por esta noite, Deus, e pela palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. O Senhor tem algo a ministrar ao nosso espírito. E nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso. Pai, que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Talvez depois do Salmo 23, talvez esse seja um dos textos da Bíblia mais conhecido. Salmo 23 com certeza é disparado o texto mais conhecido. No mínimo em algum enterro você ouviu alguém lendo o Salmo 23, né? E esse texto é conhecido, e eu me lembro quando o Renato Russo fez uma música com esse texto, né? E ficou muito famosa, muito conhecida. E eu me lembro que na escola algumas pessoas começaram a discutir sobre o teor desse texto e sobre a autoria desse texto. E eu me lembro que na minha sala de aula, as pessoas começaram a perguntar sobre isso, e aí deram o autor para Camões, disseram que era uma poesia de Camões, né? Outros disseram que era poesia desse, que era poesia daquele, e eu levantei meu dedinho e disse: não, isso é um texto da palavra de Deus, é um texto que a Bíblia chama de o caminho sobremodo excelente, ou seja, o estilo de vida que eu e você precisamos aprender. Durante esses 2 últimos meses nós estamos falando a respeito de fruto. E falamos a respeito de várias manifestações do fruto do Espírito que Deus deseja ministrar e fazer com que aconteça através da minha vida e da sua vida. Nós não somos uma árvore infrutífera. Nós não somos um ser que não nasceu para dar fruto. Nós nascemos para dar fruto. E uma das manifestações mais tremendas, mais lindas a respeito do fruto do Espírito é justamente o amor.
tudo parte do amor. Tudo vem do amor, tudo advém do amor. Todas as coisas se manifestam através do amor. Nós somos alvo do amor de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus nos ama. Você sabia disso? Diga assim: Deus me ama. E como é gostoso ouvir isso. Como é gostoso saber disso. E quando Paulo ele escreve essa parte, né, que depois, bem depois, foi dividida no capítulo 13, ele coloca algumas coisas interessantes. Ele diz assim, que não importa o nível de espiritualidade que você tem, você pode falar a língua dos anjos, você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, ou seja, você pode falar 5, 6, 7 línguas, você pode falar a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, você é só um barulho. Um barulho. O que o barulho faz? Só incomoda, né? Ele diz assim, que se você tiver o dom de profetizar, imagina, irmãos, chego aqui e digo assim: você, fulano de tal, tem os RG tal, CPF tal, casado com fulano, filho de ciclano, filho, né? Imagina, isso aqui rapidinho enche, né? Que as pessoas adoram esse tipo de manifestação. Mas não adianta nada se não tiver amor. É isso que Paulo está falando. Aliás, ele diz que você pode ter uma fé tamanha que você chega para um monte e diz assim: monte, sai daqui e vai para lá. Alguém já experimentou fazer isso? Se eu pudesse fazer isso toda vez que eu ia de Guarapari para Belo Horizonte, eu ia dizer: Senhor, tira esses montes, porque enjoa, esse monte de curva. O duro é onde que você ia jogar o monte, né? Mas olha o nível de fé que Paulo está falando. Ele diz: não adianta nada disso sem amor. Aí ele aperta mais ainda, ele mexe no bolso. Porque a gente às vezes converte o coração, mas não converte o bolso, né? Ele diz assim: ainda que você pegue todos os seus bens e entregue para os pobres. Puxa, agora pegou pesado. Quem que faz um negócio desse? E aí ele aperta mais ainda, ele diz assim: ainda que você pegue o seu corpo e entregue para ser queimado, churrasquinho, em nome de Jesus, mas o churrasquinho de você, né? Ele diz que nada disso se adiantará. Então quando ele faz esse fundamento assim, choca a gente com essas coisas, eu não sei quanto a você, mas isso choca. Como assim? Aí ele traz uma série de declarações a respeito do que é o amor. Ele diz o que é a essência, a manifestação desse amor. Ele diz: o amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Meu Deus, de quem que a Bíblia está falando? Não está falando da gente, mas ela está falando de Jesus. Ela está falando da revelação do amor de Deus para com as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Depois ele diz: quando eu era menino, falava como menino. Ele diz assim: o amor é algo que cresce, que amadurece. O amor, ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Você não pode ser um cristão que passou um ano e o seu nível de amor não aconteceu nada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino.
ciúme, inveja, impaciência. Todas essas coisas, elas começam a ser deixadas de lado por causa do amor. Falei um amor aqui bem capixaba agora. E ele diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Ou seja, essas três coisas nunca deixarão de existir. Mas ele diz: porém, o maior deles é o amor. O amor. Deus é amor. A revelação do amor de Deus se chama Jesus Cristo. As bases do amor são justiça e juízo, por exemplo. Deus é amor e Ele não pode agir de uma maneira diferente que não seja através de justiça e juízo. E é por isso que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Não é isso que diz o texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, no nível de amor tão grande, que enviou o seu Filho. Porque não sei se você sabe, mas o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Deus não tinha direito de não fazer alguém para depositar o seu amor e para que essas pessoas pudessem amá-lo. O nível de amor que existe em Deus é tão grande que Ele criou o ser humano. Às vezes a gente pergunta assim: por que será que Deus fez o homem? Ele não estava sem o que fazer no céu? Estava meio, né? Porque a gente é tão complicadinho, né? Você não acha que a gente é meio complicadinho? Por que será que Deus fez isso? E Deus fez isso porque nele, na essência de Deus, há tanto amor, que seria egoísmo de Deus se Ele não criasse um ser onde Ele pudesse depositar o seu amor e esse ser pudesse se relacionar com Ele em amor. A criação do homem, a minha criação, você, o seu nascimento é uma manifestação do amor de Deus. Você pode dizer amém por isso? Isso já quebra um monte de coisa, irmãos. Isso já quebra um conceito errado que nós temos a respeito de nós mesmos. Espera aí, para o trem que eu quero descer. Deixa eu escutar esse trem direito que... Deus é tão amoroso, que Ele não suportou em si mesmo tanto amor, e Ele decidiu criar você, para depositar o amor dEle. Meu Deus, olha aqui, estou até arrepiado. Coisa linda. Mas nessa caminhada, a Bíblia diz que o homem desobedeceu, afastou-se do amor de Deus. Não é isso? E a Bíblia diz lá em Isaías 59, versículos 1 e 2, que Deus não está com seus ouvidos fechados para não nos ouvir, e nem com seus braços encolhidos para não nos salvar, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a base do amor precisa ser justiça. Como é que Ele resolve isso? Eu crio o homem para me relacionar com Ele e manifestar o meu amor, mas o homem faz algo que me separa dele. Mas eu continuo amando esse homem. Mas eu continuo amando a humanidade. Eu continuo desejando revelar o meu amor com você. Então Ele diz assim: eu vou estabelecer aquilo que precisa para resolver esse problema. Eu vou vir com justiça. Eu vou enviar o meu filho para resgatar o pecador e tornar o pecador de volta para casa. E às vezes a gente faz uma confusãozinha sobre pecado. O que é pecado, né? A gente fala pecado. Opa, não sei o que.
Apagou um trem aqui em cima de mim. Falei de pecado, escureceu, né? Mas o que é pecado? A gente tem que entender a diferença entre pecado e pecados. E existe uma diferença. Pecados são hábitos ruins que eu e você desenvolvemos na nossa vida por conta de sermos um ser que nasceu em pecado e que vive num mundo caído. E pecados são coisas que nós fazemos que nos faz mal a nós mesmos ou àquelas pessoas que estão em volta. E a Bíblia chama isso de pecados. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, Deus diz assim: não matarás. Por que Deus falou para não matar? Porque é o melhor. Não há convívio do ser humano se um começar a matar o outro. Já pensou? Se nós fôssemos apenas uma sociedade que nós já vamos matar. Você entra aqui, ganha um 3/8 e fica todo mundo lutando um contra o outro, para ver quem que mata quem. São hábitos que são desenvolvidos pelo ser humano, corrompido o seu coração de maneira tal, que esses hábitos fazem mal ou ao meu irmão, ou a mim mesmo. Por exemplo, você gosta de ter um amigo que é mentiroso? Ninguém gosta de mentira. Você nunca confia, nunca sabe o que vai fazer, o que não vai fazer, se o que ele está falando é verdade, se o que ele está falando é mentira, é horrível. É assim que funciona. Roubar, já pensou? Alguém aqui já foi roubado? Quem aqui já foi roubado? Um dia eu estava fazendo uma visita na casa do irmão, quando eu saio assim, vou pegar meu carro, tinha um vazio, um vácuo, e não tinha nem seguro, ou seja, nunca mais, recuperei aquele carro. Por que não rouba? Porque é uma questão de relação. Os nossos relacionamentos serão muito melhores e saudáveis se nós respeitarmos aquilo que é do outro. Pecados também falam de atos e hábitos que prejudicam a nossa vida. Por que não pode fumar? Porque vai fazer mal para você, cara. Olha o que está escrito lá no treco lá. Esse produto produz câncer. Acabei de perder a minha mãe, tem uma semana, por causa do câncer. Não é legal. É uma doença terrível, que come a pessoa de dentro para fora. Então por que Deus coloca esses conceitos, esses princípios? Para que eu e você tenhamos bons hábitos. Mudarmos os nossos hábitos. E não pensa que as coisas ruins são só aquelas coisas clássicas, né? Porque tem gente que é viciada em Coca-Cola, tem gente que é viciada em chocolate. Aqui não, mas em outros lugares tem gente viciada em chocolate, em café. Fala, Jeová. Mas existe o pecado singular. O que é o pecado no singular? O pecado é uma atitude voluntária de viver somente para si mesmo, mais conhecido como o egoísmo. Esse é o grande mal da humanidade. Esse é o pecado que impera e que gera e que produz todas as coisas ruins que há na face da terra. Todos os seres humanos nascem egoístas, vivem de forma egoísta, pensam somente em si mesmo, querem puxar a famosa sardinha para sua brasa, ou brasa para sua sardinha, não sei qual é a ordem dos tratores, né? E esse comportamento precisa ser resolvido, precisa haver uma conversão. Conversão
você se arrepende dessa vida e volta-se para Deus. Agora eu vivo para agradar a Deus. É isso que é a conversão. E Deus precisava resolver essa questão. O homem em pecado, vivendo de maneira egoísta, vivendo para si mesmo, Deus precisava trazê-lo de volta para Ele, porque Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. E aí Ele envia o seu Filho. E quando Ele envia o seu Filho, Ele estabelece outros fundamentos para o amor. O primeiro fundamento é a justiça. O texto lá em Salmo 92, versículo 7, diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Mas Ele precisava de outros fundamentos. Ele precisava, por exemplo, de graça. Graça é o fundamento do amor. Eu e você, meu irmão, por causa do pecado, somos merecedores do inferno. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E a única coisa que nós deveríamos sofrer, ou melhor, viver na nossa vida era de tormento, atormentados o tempo inteiro. E isso é o que nós merecemos, por sermos desobedientes. Mas o que nós merecemos, Deus não nos dá. E o que nós não merecemos, através de Cristo Ele nos dá, que é a salvação. É a vida. E não somente uma vida qualquer, uma vida em abundância. Viver em amor é viver na abundância, na plenitude de Deus, na plenitude de Cristo, na plenitude dos céus. Outro fundamento do amor de Deus é bondade e misericórdia. E a Bíblia diz no Salmo 23 que elas nos acompanharão. Quanto tempo? Quanto tempo? Todos os dias. E sabe o que é a misericórdia? Quando Jesus trata com o nosso pecado, Ele resolve o problema do pecado. Ele nos tira da condição de condenados. Eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele resolve a questão da justiça. O advogado, Jesus o advogado, chega junto ao Pai e diz assim: tem uma sanção para todos os homens, a morte, mas eu quero pagar essa sanção com a minha vida. Quita a nossa dívida. Mas tem o problema das consequências do pecado. Sim ou não? Quantas vezes a gente sofreu por decisões erradas que a gente teve na vida, né? Consequências. Então Jesus age com misericórdia. A misericórdia é a ação de Deus junto às consequências do pecado nas nossas vidas. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu tomei escolhas erradas, eu fiz aquilo que era errado, eu tomei decisões erradas na minha vida, eu fiz algumas coisas que não agradaram a Deus, eu me achego a Deus por causa da graça, Ele me recebe, eu me arrependo dos meus pecados, Ele me leva ao seu reino de amor, me transporta do reino das trevas para o reino da luz, eu entro nesse reino de amor, e agora Ele diz assim: as consequências do seu pecado nós vamos resolver agora. Esse Deus é demais. Ele resolve o problema do nosso coração. Esse é o nosso Deus. Essa é a manifestação do amor de Deus. Porém, há um outro lado da moeda. Não há nenhuma ação da parte de Deus para as nossas vidas que nós tenhamos o direito de achar que devamos morrer com essa ação de Deus, com essa manifestação de Deus. Estava explicando na semana retrasada sobre alegria aqui, eu disse assim: meu irmão, você se alegra com algumas coisas porque você aprendeu a se alegrar com elas.
Você se alegra em receber algumas coisas, porque alguém te ensinou desde pequenininho que aquelas coisas eram boas, e por isso você se alegra com elas. Então, a alegria também precisa de um conceito de aprendizado, de didática. Por que às vezes a gente não se alegra no Senhor? Porque a gente não gosta, não aprendeu a se alegrar com os presentes de Deus. Porque às vezes pensamos que aquilo que recebemos de Deus não é mais do que obrigação de Deus nos dar. Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar nada, mas é por causa da sua misericórdia. Mas eu não posso ter na minha vida, como é que chama aquele negócio que segura a água? Dique, né? Não tem outro nome, uma barragem, um dique, Aquilo que eu recebo de Deus, o amor que eu recebo de Deus, eu não sou o final, eu sou um meio de manifestar o amor de Deus. Eu sou um canal que manifesta o amor de Deus. Você é um canal que manifesta o amor de Deus. E quanto mais você se torna um canal para manifestar o amor de Deus, mais amor de Deus você vai perceber na sua vida. E aí a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Agora, meu irmão, já falamos sobre o amor de Deus, e já falamos que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Deixa eu descer um pouquinho o nível da conversa. Você precisa aprender a amar o seu próximo, mas você não vai aprender a amar o seu próximo se você não aprender a amar a si mesmo. Você precisa aprender a amar a si mesmo. E aprender, mais uma vez. Por que nós temos dificuldade em nos amar? Primeiro, porque nós não sabemos, ou muitas vezes não nos aproximamos de maneira correta na fonte de amor. Como é que eu vou aprender a amar a Deus? Em Deus. Como é que eu vou aprender a amar a mim mesmo? Em Deus. Como é amar a mim mesmo? Como é me perdoar das decisões erradas que eu fiz na vida? Como é deixar a graça de Deus descer sobre o meu coração de maneira tal que eu entenda que eu sou um filho amado de Deus? Que se eu estivesse sozinho no mundo, só existisse eu, Jesus viria e morreria no meu lugar. Como é que eu consigo entender isso? E a Bíblia está cheia de princípios para nos ensinar a amar a nós mesmos, para fazer com que a gente saia do lamaçal da autocomiseração, do lamaçal da autopiedade, nos achando feios, nos achando horríveis, nos achando isso, nos achando aquilo, e não deixando que o néctar do amor de Deus desça nos nossos corações. E se o nosso coração não é saudável, nós não vamos ministrar saúde na vida das pessoas. Você precisa se amar. Lembra do Baby? Você precisa me amar, você precisa me amar. Não, você precisa se amar. Você precisa buscar as ferramentas da palavra de Deus para entender o que é o amor de Deus. Você precisa descobrir quem você é na palavra de Deus. O que você precisa ser curado na palavra de Deus, para que você consiga perceber o amor de Deus. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus diz que você é, e você é um filho amado, um filho amado.
E a hora que você entender e buscar as ferramentas do perdão, da vida com Deus, do ouvir a palavra de Deus, de entender o que Deus tem falado a respeito de mim, a hora que você deixar essa palavra e o Espírito Santo começar a ministrar no seu coração, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um canal do amor de Deus, e você vai começar a abençoar as vidas, amar as pessoas, você vai começar a destilar o amor de Deus, porque o amor de Deus está dentro de você. Quando eu saio do centro da minha vida, quando eu saio do meio do meu coração, quando eu me destrono do meu coração, e eu chamo Jesus para ser o Senhor da minha vida, Ele começa a ministrar no meu coração o seu amor. Por isso que diz: me ama, Ele 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 me ama. Você consegue falar isso, cantar isso, e talvez cantar para você mesmo ouvir, para você mesmo perceber que Deus quer curar você, para você ser um alvo, ou melhor, uma fonte, um meio de amor de Deus para esse mundo que está tão seco e tão árido. Quando você aprender a se amar, quando você aprender a se amar em Deus, não é amar, faça o que eu quero, né? Eu sou um reizinho e todo mundo me serve. Não, se amar em Deus, os princípios de Deus, você vai se transformar num canal do amor de Deus. E aí tudo muda, meu irmão. Seus olhos espirituais mudam, sua fé muda. Quando você faz barulho não para que as pessoas ouçam, você faz barulho porque você ama a Deus, porque você está cheio do amor de Deus. Quando você fala, você não sabe nem muito bem o que está falando, você só está repetindo talvez o que você ouviu no pastor falando, o seu líder de célula falando, mas você fala cheio de amor, destilando o amor de Deus. Aí você faz diferença. Faz diferença. Se você for profetizar sobre a vida de alguém, você não vai profetizar o que você quer, você vai profetizar o que vem de Deus, e você quer o melhor de Deus para esta vida, destila amor. Tudo muda quando a gente entende esse princípio. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Ele tem ciúmes de mim, o teu amor como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia.
Deixa o amor de Deus derramar sobre a sua vida. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia! Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galadão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Se permita ser amado por Deus nessa noite. Se permita ser amado por Deus. Hoje Ele quer te abraçar. Ele quer dizer: ei, preste atenção. O seu passado eu já joguei no mar do esquecimento. Ei, vamos começar uma caminhada a partir de agora. Ei, vamos andar e olhar daqui para frente. Ei, deixa eu curar as suas emoções. Deixa eu curar a sua vida. Deixa eu curar a sua alma. Porque eu quero me manifestar a você em amor, em amor, em amor, em amor. Se deixe ser amado por Deus nessa noite. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Se você pudesse receber uma
abraço de Deus nessa noite. Se você pudesse perceber Deus te abraçando nessa noite, você gostaria? Quem gostaria de receber um abraço de Deus? Vem aqui à frente. Quem gostaria de receber um abraço de Deus? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se precisar, a gente tira as cadeiras. Vem aqui à frente. O Pai quer te abraçar. 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 Aleluia. Vou pedir para os pastores, os obreiros, líderes de célula, que comece a ministrar o abraço do Senhor na vida dessas pessoas, homem com homem, mulher com mulher, por favor. Mas deixe o Espírito Santo de Deus usar você para abraçar essas pessoas que precisam de um abraço, de um abraço. Ele é o nosso galadão. Seu olhar de Pode chegar mais na frente para dar mais espaço. Se a graça é um oceano, estamos Aleluia. Sim, Senhor. Abraça essas pessoas, Deus. céu se une à terra como um beijo apaixonado. Glória santos para ele. Abraça, diga, o Senhor está te abraçando nessa hora. Sim, Senhor. Deixa o Senhor te abraçar nessa noite. Ele ama abraçar o seu filho. Ele ama abraçar a sua filha. Ele conhece você pelo nome. Ele te chama pelo nome. Você não é um número para Deus. Você não é só um rosto para Deus. Você é fruto do amor do Pai. Você é fruto do amor do Pai. Deixa Ele te amar nessa noite. Nessa noite, ministra nessa noite. Pedir para os obreiros, os pastores serem mais rápidos no abraço. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Existem pessoas aqui que foram rejeitadas pelo pai, rejeitados pela mãe. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Deus está dizendo: eu te amo. Não importa o nível de rejeição que você teve, não importa o quão pequeno você se ache, o quão pequeno você se sinta, o Senhor Jesus, Deus está dizendo para nós, para você nessa noite: eu te amo, eu te amo. Não importa quanto
você sofreu, quanto a tua vida foi difícil, foi dura, quanto você apanhou da vida, o quanto você sofreu nessa vida, quantas decisões você tomou erradas. Deus está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Um abraço, pode retornar para o seu lugar para a gente saber quem está falando. Seja um canal do amor de Deus. Você está livre para ser canal do amor de Deus. Amém? Você está livre. Você está livre para ser um canal do amor de Deus, para manifestar o fruto